Olá, bom dia. Bem-vindos a mais um Respirar 9. Estamos no âmbito da nossa campanha Bem Me Quer. É o nosso segundo Respirar 9 e desta vez vamos alargar um bocadinho o escopo da conversa e para isso tenho três convidados muito capazes nessa matéria para nos ajudar a pensar um pouco sobre a saúde mental ao longo do nosso ciclo de vida. À minha esquerda tenho a Cláudia Veiga Ferreira. Bem-vinda. Obrigada. Psicóloga educacional, gestora de projetos no âmbito académico na Católica Lisbon. À minha direita, e uma vez mais esquerda e direita não tem qualquer conotação, estamos num contexto político complicado, portanto não há aqui questões ideológicas. À direita, Joana Barradas, a gestora de recursos humanos, com foco na área da publicidade organizacional, e vamos também falar um bocadinho sobre isso. E por fim, novamente à minha esquerda, o Bernardes, é gestor do ginásio Up Gym e também fisiologista do exercício. Portanto, penso que a perspectiva do gestor também vai ser muito interessante. Uh, Antes de vos desafiar a refletirmos um pouco sobre este tema, só queria contextualizar um pouco porque é que estamos a regressar a este tema. Porque esta campanha é a nossa campanha principal a nível de autocuidado e de cuidado dos outros. Desde que fazemos essas conversas, os números que vão saindo, as tendências, não são muito animadoras em termos da nossa saúde mental, bem-estar, questões de autocuidado. E hoje queria explorar convosco precisamente como é que, em todas as fases do ciclo de vida, a nossa sociedade está a enfrentar desafios a nível de saúde mental. E nesta primeira ronda, se calhar, de comentários, o que eu vos ia pedir para refletir, e aí podem escolher, talvez, que momento do ciclo de vida gostariam de trabalhar e de comentar, na juventude, nos jovens, na vida ativa e no envelhecimento, como é que a sociedade que nós estamos a criar está a dar-nos mais ou menos espaço de respiração, espaço de saúde mental. Eu talvez começasse pela lógica de há pouco, pela Cláudia. Cláudia, eu sei que investiga estes temas, sabe de outros trabalhos que estão a ser apresentados. Quais são as tendências, o que é que nos diz a evidência sobre se estamos ou mais ou menos mentalmente saudáveis? Depende do ponto de vista. Hum. Mas sim, acho que estamos num bom caminho, isto porque o autoconhecimento é muito importante. E existe realmente, de facto, muitos projetos, muito a procura de conhecimento, de saber os motivos e também o desenvolvimento e o impacto que tem a nossa sociedade, estamos no bom caminho. Existem muitos projetos, estão sendo desenvolvidos. O desafio às vezes é aplicar aquilo que se descobre, ou de um projeto de investigação, por exemplo, na prática. É essa às vezes a dificuldade. Nós conseguimos traduzir aquilo para a prática, acho que em Portugal é esse o grande desafio, mas estamos a querer conhecer mais. Iniciativas como esta, por exemplo, provam isso, porque nós queremos saber os motivos, como podemos melhorar, como podemos lá chegar. Mas a saúde mental acaba por ser, há aqui um aspecto cultural muito interessante, que é, trabalhamos pouco a prevenção e o planeamento, e gostamos muito mais de remediar a ferida, não é? De só atuar porque as pessoas já estão num estado de burnout nas organizações muito elevado. Isso notou-se depois no pós-pandemia, houve muitos estudos sobre isso. Só atuar porque existe um cyberbullying nos jovens que têm acesso à informação, à internet, mas não sabem usá-la. Só depois, não Hum. é? Eu trabalhei, eu faço assim às vezes um pouco uma comparação inconsciente, mas faço um pouco a comparação entre outras culturas, porque eu tive nas escolas também no norte da Europa, na Noruega, e realmente há aqui, não é melhor nem pior, não faço nesse sentido comparações, mas há aqui o fator cultural muito importante. De haver tendência para certas pessoas quererem pensar no assunto com antecedência, não é? E daí entra a prevenção, o planeamento, de como podemos atuar para prevenir o problema, e não tanto atuar quando o problema já dói. Uhum. Atuar na dor. Atuar na dor é o último remédio.
Acho que é mais essa a diferença, mas estamos no bom caminho no sentido de queremos conhecer, dar conhecimento aos jovens e às crianças. Já existem muitas escolas, inclusive em Torres Vedras, que atuam muito no conhecimento das emoções, no seu desenvolvimento, as crianças conhecerem-se melhor, na autorregulação das próprias emoções, e isso acho que é um bom início para chegarmos a um bom caminho. Estamos num bom caminho, estamos num bom caminho. Bom, acabou de me surpreender porque eu estava a ver o copo meio vazio e você está a ver o copo meio cheio. Ou seja, esta ideia de que estamos no bom caminho, se bem que por um lado culturalmente parecemos que estamos sempre condenados a reagir. É, Não é? é verdade, E esta ideia de estamos sempre a reagir e não a planear, só por si já é uma pressão sobre nós. é verdade. Eu aproveitava este mote com a Joana e perguntava-lhe se subscreve esta ideia da cultura da reação, e se subscreve a ideia de que estamos no bom caminho e falando também um pouco, se calhar talvez na área das mais organizações. O que é que os organizacional. dados nos dizem e o que é que eu tenho observado? Bom, a cultura da reação, concordo totalmente e acho que não se circunscreve apenas ao tema da saúde mental. Se calhar é uma característica nossa, não é? Cultural, É total. cultural, pronto. É transversal a várias temáticas. Infelizmente, porque eu acho que o planeamento realmente é muito necessário e atuar, ou melhor, reagir só, traz muito mais custos para as organizações, para o país, para as pessoas, do que atuar na prevenção. Sim, é bom falarmos sobre as coisas, mas em Portugal também acontece muito isto. Nós falamos muito, fazemos eventos, criamos encontros, mas depois isso não se traduz em muita coisa na prática. Eu, quando lançou aqui esta temática, até pus aqui uma notinha, porque recordei-me um bocadinho. Eu há uns anos fiz uma pós-graduação em Psicologia Positiva Aplicada e uma das notas fundamentais que me ficou foi que, à medida que nós vamos andando pela vida, há um fator que é extremamente importante para a nossa sensação de felicidade, mesmo nos anos em que já estamos mais envelhecidos, digamos assim. Aliás, há uma década, creio que era entre os 60 e os 70, em que a maioria das pessoas reporta que nunca foi tão feliz. E depois, porque é que decresce? Porque aparecem problemas de saúde. Ou melhor, problemas de doença. Falta de saúde. Ahm, Portanto, e qual é um dos fatores fundamentais? São as relações sociais. São o facto de termos relações sociais satisfatórias, significativas, ah, que de facto nos expandem, que nos trazem a vivência de emoções positivas, e é muito importante termos isso no nosso dia a dia. E nós temos provas disso, não é? No nosso seio familiar, quando é que nós florescemos? Quando temos amor à nossa volta, quando acreditam em nós, quando nos envolvem, quando nos abraçam, quando nos beijam. Portanto, é isso que nós, seres humanos, procuramos ao longo da nossa vida, seja em que contexto for. E no contexto organizacional, não precisamos de andar aos abraços e aos beijos uns com os outros, como é evidente. Mas estas formas podem acontecer de outras maneiras, não é? Estes recursos, ativar estes recursos das emoções positivas e fazer com que nós, num ambiente profissional, possamos florescer, é possível fazer, envolvendo-nos, ouvindo-nos, respeitando as opiniões, dando tempo, doseando bem as cargas de trabalho, sendo realista nos pedidos em que são feitos, tendo lideranças que são genuínas, que são verdadeiras, que são honestas, diria, gosto desta palavra associada à liderança, e criando assim um contexto onde as pessoas colaboram e, mais do que isso, querem verdadeiramente contribuir com aquilo que sabem, com aquilo que têm. Portanto, eu vejo muito este tema, que agora também está um bocadinho na moda, e isso tem os seus prós e os seus contras, da felicidade organizacional, nesta perspectiva. Nós somos seres humanos e, para mim, é tão simples quanto isto. O que nós queremos é amar e ser amados, seja em que contexto for. E se nós fizermos um bocadinho, olharmos para a nossa, como eu fiz aqui a metáfora com a família, quando é que nós florescemos ao longo do nosso crescimento, é quando temos isto à nossa volta. Portanto, quando temos oportunidades de ser ouvidos, e nas organizações o que é necessário? É, no fundo, criar mecanismos para isto acontecer. Isso pode ser feito de diversas formas. Não sei se mais à frente poderei dar aqui alguns exemplos também, que na organização onde estou neste momento estamos a fazer algumas iniciativas, algumas já existiam até antes de eu lá estar, estou lá desde janeiro,
E mesmo na minha experiência profissional anterior também, há alguns exemplos. Portanto, eu acho que as organizações estão mais despertas para o tema da saúde mental, e que as organizações também olham mais para as pessoas, como, para os profissionais, como seres humanos, como deve ser. Mas ainda não no ponto suficiente. Ainda muito porque é uma moda. A mim está-me a acontecer uma coisa estranha esta manhã, porque sinto-me o mais pessimista da mesa, não me costuma acontecer. Mas é natural. Com muito trânsito até chegar aqui. Mas vamos manter esta conversa positiva. Eu acho que, aliás, nós aqui no Oeste Respira costumamos dizer que uma das coisas que fazemos é que damos apoio a projetos positivos e, portanto, estão-me a ajudar nessa matéria e aproveito então para passar ao Hugo e até que ponto é que vamos conseguir manter esta positividade, vamos conseguir manter esta positividade. Qual é a sua leitura sobre a questão? Bom, antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui. Um, e também posso dizer que eu sou um otimista nato, portanto, ainda que o quadro seja eventualmente mais pessimista, eu vou sempre ver do lado positivo, porque acho que é assim que se anda para a frente. Relativamente aqui à saúde mental e ao quadro que nós temos no país, eu concordo com tudo aquilo que foi dito até agora, nomeadamente com o facto de sermos um povo dos 3 Fs, futebol, Fátima e fado, e portanto o futebol e Fátima, futebol se calhar não é mesmo para aqui chamado, Fátima talvez, o fado acho que é muito para aqui chamado, a questão da tristeza, da vitimização e termos necessidade de ser uns coitadinhos para subsistir. E só a palavra subsistir já não é uma coisa extremamente positiva. É o que dá. E, portanto, eu acho que nós temos muito essa cultura e acho que esse, se calhar, é a maior alteração que tem vindo a ser, a pouco e pouco, forçada ou enculturada ou educada e transmitida para a população para passarmos a ser um bocadinho mais, não digo otimistas, mas mais um povo que haja na prevenção do que propriamente no pós-sintoma ou na dor, digamos assim. E relativamente a isto, eu faço sempre assim quando a conversa já vai um bocadinho mais à frente, eu faço sempre um recap, porque acho que é muito importante perceber, nós temos como cultura portuguesa, na minha experiência, aquilo que eu sinto é que muita gente trabalha em cima de muita coisa sem saber porque é que está a trabalhar. E é muito importante as pessoas perceberem o que é a saúde mental. E a saúde mental, antes de nós concluirmos alguma coisa sobre qualquer tipo de trabalho que nós façamos, é preciso perceber o que é que ela é. E ela não é mais, por definição, ela não é mais do que um equilíbrio emocional, um equilíbrio social e um equilíbrio psicológico que a pessoa tem que ter. Então são estas as 3 principais dimensões por definição, que que devem ter maior ênfase de atuação. Em termos emocionais, eu acho que a cultura dos nossos avós, a cultura dos nossos pais, a cultura dos nossos bisavós teve uma influência enorme naquilo que nós somos hoje em dia, e nós temos uma influência enorme e estamos a ter uma influência enorme naquilo que os nossos filhos e os nossos netos vão ter como futuro emocional. Porque havia sempre aquela coisa, se calhar muitos de nós vão se identificar com isso, que é: estás a chorar para quê? Não precisas estar a chorar por causa disso. Isto não foi assim nada de especial. Tipo, e às vezes já mais irritados, engole o choro, não tens nada que estar a chorar. E isto é uma construção que eu não estou a criticar. De certeza que todos os pais fizeram o melhor possível para os filhos, ou se não foi, pelo menos assim deveria ser, em termos de intenção, mas isto deixa um registro no nosso subconsciente que faz com que a nossa atuação em adultos tenha um padrão de eu tenho que conseguir custo o que custar e mesmo que me doa. E isso aplica-se a tudo na nossa vida. Aplica-se no trabalho, aplica-se nas nossas relações humanas, digamos assim, ia dizer pessoais, mas não são pessoais, porque as relações na realidade são sempre pessoais, mas podem ser a partir do trabalho. E o que acontece normalmente nesta situação, na minha perspectiva, é que esse padrão deve ser consciencializado.
deve ser alterado, porque depois, quando um padrão se torna consciente, ele deixa de ser um padrão, porque um padrão é uma coisa inconsciente. Então passa a ser uma situação. E quando passa a ser uma situação, nós temos poder de decisão sobre ela. Então eu acho que, na realidade, as pessoas precisam de estudar um bocadinho mais sobre si mesmas e sobre aquilo que querem ser como e querem ter como resultado da vida delas. Porque muitas vezes as pessoas queixam-se, lá está o português, não é? De que a saúde mental dos portugueses está má, mas a saúde mental dele próprio depende muito mais daquilo que ele sabe sobre ele e dos comportamentos que ele tem poder de decisão de ter para ter uma boa saúde mental Uhum. do que propriamente de uma cultura geral. O ele não saber sobre ele já é um tipo de cultura que nós temos, não é? Sim, é uma boa ideia no sentido em que, se é verdade, estamos a discutir os fenómenos, vá lá, societais e culturais que estão por trás e que explicam a nossa cultura de reação, como a Cláudia começou por introduzir. eh, o- Neste momento, o Hugo está a dar o outro lado da moeda, ou seja, Exato. a autorresponsabilização individual por ser mais empático, por ser mais ativo, por ser Ser mais mais conhecedor, eu acho que isso nós, em termos geral da população, nós estamos muito atrás ainda autoconsciência. de autoconsciência, É exatamente. as questões também que Cláudia referiu, que a mim me remeteu um bocadinho para a inteligência emocional, não é? Exatamente. Que é o autoconhecimento e a partir daí. Mas a questão que o Hugo referiu eu acho muito pertinente, que é o facto das nossas emoções não serem acolhidas, não Exato. é? Desde crianças. E isso era, a educação era tradicionalmente assim, eu acho que está a mudar um pouco, mas também implica, ou melhor, é resultado muito do nível de autoconhecimento que os próprios pais têm, não é? Para conseguirem acolher a emoção dos filhos e por aí fora. Portanto, é fundamental Hum. mesmo trabalhar o autoconhecimento. Acho que é. E eu, E quando é que isso acontece? Quando já estamos em crise, quando estamos em burnout, quando as coisas correm mal, não é? Eu ia propor, aliás, pegando neste mote e também no que tem sido dito, que agora fizéssemos uma segunda ronda sobre precisamente exemplos concretos, quer da vossa experiência como gestores ou investigadores, que mostram, vá lá, que algo pode estar a mudar. Eu hoje estou positivo, já me contaminaram. Portanto, agora vou pedir à Cláudia, que foi a primeira culpada por esta positividade. Lá está, vamos acabar com o paradigma português, vamos ser positivos. Dentro do que é a investigação e também dentro do que é a sua experiência de observação no seu trabalho, consegue nos dar um ou dois exemplos de como é que o paradigma está a mudar? Sim, primeiro temos que considerar que a saúde mental, nós pensamos em saúde mental não é um estado fixo, é um percurso, portanto, vai alterando ao longo da vida, e as fases que nós vamos passando ao longo da vida, desde a infância à idade adulta, e os desafios que vão aparecendo e nós temos que lidar com eles. Lá está a parte do conhecimento e do autoconhecimento, se nos conhecermos a nós próprios, é importante para nós depois também podermos identificar. E é nesse sentido que já está a acontecer, por exemplo, a nível da infância, de haver muitos projetos, mesmo em escolas públicas, em que já é trabalhado o conhecimento de si próprio. Por exemplo, existe em algumas escolas, já em Torres Vedras, uma oferta complementar, em que as crianças são incentivadas a conhecer as emoções, identificar as emoções e o que é que elas significam, não é? Significam para elas e o que é que se traduz também às vezes para os outros, não é? Os noruegueses têm um ditado muito engraçado, que se aplica desde a infância e eles aprendem isto desde a infância, que é: eu tenho que ser suficientemente bom para mim e para os outros, não é? Portanto, eles primeiro eles conhecem-se a si, identificam-se e também eu sei que depois isso vai ter um impacto nos outros, depois nem é a parte social, não é? E isso já está a ser feito nas escolas, de esta oferta complementar, de as crianças saberem identificar isso. E acho que também a nível de académico e os professores já têm essa consciência que é preciso identificar, é preciso reconhecer. Daí vem depois também a psicologia positiva, não é? Tanto no meio académico, mas também depois nas organizações, da autorregulação, de se eu tenho uma emoção, como é que eu vou reagir, porque se calhar se eu for agressivo isso vai ter impacto nos outros, de haver mais no sentido de turma e de comunidade, e aí já estão a trabalhar também a parte social. Acho que estamos a trabalhar nisso. Agora, mas não no sentido de só identificar,
mas também de transformar. Uhum. Isto porquê? Porque às vezes nós identificamos, nós sabemos o que é que isso significa, mas depois a consequência, não é? Se o bullying continua a surgir, o cyberbullying e todas essas tendências mais na adolescência existem, não é? E são graves, é porque ainda há aqui muita coisa para trabalhar. O acesso à informação é importante, mas também a escolha dessa informação, selecionar a informação também é importante e como é que isso vai ter um impacto em mim e nos outros. Ou seja, como dizia o Hugo, nós já claramente identificamos a situação, e agora estamos no processo de tentar a transformação, É um caminho, não é? não é? Exatamente, é isso. No contexto organizacional, e partindo de exemplos concretos que imagino que mencionou há pouco, como é que vê esta situação? Bom, eu acho que há uma coisa muito importante que é, ao longo da vida do trabalhador, as organizações poderem ter medidas que se compatibilizem com as diferentes necessidades. Pronto, e dando aqui um exemplo assim muito óbvio, uma trabalhadora que seja mãe, se calhar nos primeiros anos de vida do filho, vai ter necessidades muito específicas que não tinha antes de ser mãe. E é perfeitamente natural. E as organizações podem e devem acolher esta experiência do trabalhador e tentar também apoiar nas necessidades específicas que tem. Pronto, um dos exemplos também que é muito falado hoje em dia é a questão da possibilidade de trabalhar remotamente. Por exemplo, na organização onde estou, que é uma organização muito particular, que é um centro de planeamento e de avaliação de políticas públicas, em que a esmagadora maioria dos trabalhadores são profissionais muito especializados e que fazem trabalho de reflexão, de pareceres, de estudos, e, portanto, é um trabalho que se compatibiliza, em termos gerais, em toda a organização, o trabalho compatibiliza-se muito bem com o trabalho remoto. E existem condições tecnológicas para o efeito na organização. E, portanto, esse é um exemplo. Por exemplo, colegas que têm filhos com idades, julgo que até aos 3 anos, podem trabalhar exclusivamente remotamente, tirando uns dias que nós temos para juntar toda a gente, que é 2 em 2 meses, que é os dias Planap, em que juntamos toda a gente que está, mesmo os que estão em remoto integral, para. Pronto, tem sempre um programa muito diversificado, mas a ideia é as pessoas estarem juntas, mesmo presencial, e podermos partilhar ali alguma coisa. Mas diria que temos que olhar para as práticas de gestão de recursos humanos dentro das organizações, tendo em conta a experiência que nós queremos proporcionar aos nossos trabalhadores. E essa experiência deve estar associada às diferentes necessidades que vão acontecendo ao longo da vida. É interessante, não queria interromper o seu raciocínio, mas estava a ouvi-la e estavam a ocorrer duas coisas. Primeiro, o que acabou de dizer, que é as organizações organizarem-se centradas no seu colaborador, ou seja, no seu cliente interno, quase que. eh, Por outro lado, do exemplo que nos estava a dar, da organização onde está envolvida, é um exemplo quase ótimo, mas, por exemplo, num país que vive fundamentalmente de indústrias como a da hospitalidade, do turismo, eu estou a ver o outro lado do espectro. Ou seja, como é que, por exemplo, numa indústria como essa, altamente intensiva a nível de horários, altamente intensiva, a restauração é outra. Portanto, como é que se faz essa transformação? Porque, obviamente, depende das indústrias e depende dos setores de atividade. Esse que mencionou é ótimo, né, porque tem um elemento mais de contributo intelectual e, portanto, agora, quando é um contributo físico, quando é um contributo presencial, como é que um gestor pode Eu acho fazer que isso? aí a questão do trabalho remoto não é possível. Portanto, há que admitir que nem todas as funções são compatíveis com o trabalho remoto. E atenção, também não me parece que o trabalho remoto seja a solução para tudo. Inclusivamente, o trabalho remoto pode ser prejudicial para questões de saúde mental. Eu já tive a experiência de trabalho remoto integral e posso-vos dizer que eu não gostei. Eu preciso do contacto presencial com pessoas. Portanto, eu gosto de ir à organização e interagir com outras pessoas. Eu preciso disso. Cada um terá as suas necessidades, não é? Mas o contacto presencial eu acho que é bastante importante. E nem todas as áreas de atividade se compadecem com isto. Agora, há outras medidas que poderão ser tomadas, Outras estratégias. outras Hum. estratégias. E muito importante é não se olhar, mesmo no privado, não se olhar só para o lucro. Porque o levar só para o lucro tem um limite. Tem um limite nas próprias pessoas que nós estamos a empregar. E daí o burnout, a incapacidade de reter talento,
E a insatisfação grande constante. rotação. O presentismo, o absentismo. Exato, o presentismo é um fenómeno crescente, não é? Pelo que eu vou lendo nos estudos que vão saindo, é um fenómeno crescente. Portanto, eu tenho a pessoa nas instalações, mas a pessoa vai fazer o mínimo, portanto, não está a dar o seu melhor, não quer contribuir e se calhar até anda à procura de outra coisa, poderá ser uma questão de tempo. Isso também traz custos para a organização. Agora, como é que as organizações podem dar a volta a isto, de alguma forma? É aquilo que falei também ainda há pouco, é envolver mais, portanto, criar iniciativas para envolver mais as pessoas, estar atento também às suas necessidades e criar as medidas que sejam possíveis em função da atividade que têm, não é? Eu posso dar alguns exemplos da organização onde eu estou neste momento. Portanto, nós, por exemplo, temos pessoas que estão em regime híbrido, em regime presencial e em teletrabalho integral. Temos, por exemplo, estes dias Planap, onde juntamos toda a gente, portanto é um dia inteiro, geralmente é fora do espaço físico da organização, e temos um programa com atividades ou ouvir oradores interessantes, porque o nosso público é muito especializado e intelectualmente portanto requer também estímulo Mais intelectual, não é? Portanto, o programa também tem que ser adaptado a isso. Geralmente tem sempre algumas atividades em que nós somos divididos em grupos para refletir sobre determinados temas e dar ideias para a organização. Portanto, nós lá somos muito ouvidos sob a forma de questionários, não só os questionários de satisfação, também esse, mas para ideias. Por exemplo, há pouco tempo também lançámos uma caixa de ideias onde qualquer um de nós pode ir lá, desde o mínimo pormenor burocrático ao qual é que devia ser o papel do Planap em Portugal ou na Europa, pode lá pôr a sua sugestão também e ela será apreciada pela direção. Temos também outra iniciativa, por exemplo, que o nosso diretor implementou, que é as conversas com o diretor. Portanto, fez um ciclo de conversas, foram 11 conversas, com todos os, como ele nos chama, os planapers, que são os trabalhadores do Planap. E nessas conversas, o foco da atenção dele foi pedir às pessoas para partilharem como é que chegaram ao Planap, portanto, o seu histórico, brevemente, e na outra ronda, como é que se viam no Planap no futuro, ou se estão bem, se gostam daquilo que estão a fazer, ou partilharem também que ideias é que tinham para o Planap. Este ciclo de conversas foi muito valorizado pelos trabalhadores. Eu estive presente em todas as conversas, como trabalho na área da gestão estratégica da RH e felicidade organizacional. Foi muito valorizado, as pessoas davam esse feedback no momento. E neste momento ele está a fazer um outro ciclo de conversas, um novo ciclo, começámos esta semana, que é só para falar sobre o referencial estratégico que foi definido para o Planar. Portanto, a pretensão do diretor não é que o referencial estratégico seja apenas um documento que fica na intranet e na internet, mas que seja apropriado por todos os planapers. Aliás, nós tivemos momentos de contribuição também para o próprio referencial. Lá está, estamos a ser ouvidos e envolvidos. E agora, mais uma vez, com este ciclo de conversas, eu penso que a intenção dele é fazer com que todos possam interiorizar cada vez mais este referencial e também recolher contributos para daqui a 3 ou 4 anos poder reformular ou melhorar ou redirecionar este referencial. É interessante porque, no fundo, essa cultura de escuta ativa, eu estava a ouvir a pensar, tenho que perguntar ali, Hugo, há conversas com o Hugo nos ginásios da Pugim, ou seja, há essa abertura para, enquanto gestor, recolher inputs. Como é que vocês gerem como é que vocês, se é que gerem esta cultura, agora com o seu chapéu de gestor? Sim, eu tenho uma abordagem muito... Existem vários tipos de liderança e a minha é muito democrática, até determinado ponto. Não é? Isso é como tudo. Isto há aqui muitas brincadeiras que se pode fazer com isto, mas é assim que eu considero. E, portanto, numa democracia tem que se ouvir as pessoas. E o que nós temos estipulado sempre são reuniões semanais, que são curtas, e com as equipas, e são para perceber o que é que se passou durante a semana, se está tudo bem, se houve algum registro com algum cliente que tenha que ser notado, se há alguma dificuldade pessoal deles em termos de tarefas, e depois existem, quando é necessário, quando nós temos alguns gatilhos que
que um gestor ou uma diretora operacional tem que estar atenta, não é? Quando começam a aparecer alguns gatilhos emocionais, uma cara mais fechada, uma coisa qualquer, nós normalmente fazemos sempre reuniões individuais. E as reuniões individuais são sobre aquilo que tiverem que ser com os trabalhadores. Portanto, nós nas reuniões individuais eu tento fazer, eu mesmo tento fazer com os trabalhadores de 2 em 2 meses, mais ou menos. Nem sempre é possível e nem sempre é necessário, porque as pessoas nem sempre não são todas iguais e há trabalhadores que nem sequer gostam de reuniões individuais porque ficam extremamente pressionados e aquilo não é uma boa liderança para eles. Portanto, eles são pessoas que, quando eu tiver algum problema, eu digo, nem que seja por e-mail ou por WhatsApp ou uma coisa. Há pessoas que preferem uma comunicação indireta, mais informal, menos presencial, porque são pessoas que, apesar de lidarem com o público, quando são situações individuais e pessoais, elas não gostam, elas têm dificuldade em se expor presencialmente. Então está tudo bem, mandar uma mensagem de WhatsApp. A minha liderança é 90% por WhatsApp. E eu gosto que seja assim, porque eu tenho, por exemplo, alguma dificuldade de confronto de necessidades pessoais dos trabalhadores. Portanto, quando eu sei que há alguma coisa que vai ser difícil para mim e tenho tendência a fugir e luto sempre contra isso, e quando se tem que fazer, faço muitas vezes. É esse o meu dever, não é? Mas é uma questão mas esse é o meu dever. Qual é o dever deles? Eles não têm dever de se queixar, não é? Mas têm necessidade de se queixar, e então sou eu que tenho que complementar essa necessidade, e a partir daí está tudo bem. Isto para dizer que nós temos um método de acompanhamento de grupo e individual que está protocolado e que deve ser cumprido e que minimiza não só os incidentes negativos operacionais dentro da empresa, como também minimiza ou maximiza, digamos assim, a saúde mental e as necessidades do trabalhador dentro da organização. Mas eu queria dizer aqui umas quantas coisas, porque já foi dito muita coisa, eu vou aqui apontando algumas coisas e tento não me perder. Há aqui três pontos que eu queria frisar. Relativamente àquilo que eu disse no início do que é saúde mental, em termos de definição, é o equilíbrio emocional, psicológico e social. Mas na minha perspectiva e na minha experiência existe um quarto pilar aqui e que tem vindo a ser fundamentado cientificamente, que é um equilíbrio físico. E eu acrescentaria hormonal, que no fundo é só sobre isso que se trata o nosso corpo. Os nossos comportamentos são também resultado do equilíbrio das nossas hormonas, e a maior variável ou a variável que mais influencia a qualidade do equilíbrio das nossas hormonas é a quantidade de massa muscular que nós temos. E nós sabemos que, em termos sociais e culturalmente, a partir do momento que nos casamos, que temos trabalho, que temos uma data de variáveis externas que nos pressionam para uma produtividade sectorizada de uma coisa qualquer, eu tenho que ser um bom marido, eu tenho que ser uma boa mulher, eu tenho que ganhar X dinheiro para cobrir as despesas, etc. O que é que fica para trás? Fica para trás sempre a mesma coisa, e eu estou farto de ver isto em 18 anos de trabalho no fitness, estou farto de ver isso. Quem fica para trás somos sempre nós próprios. Portanto, nós damos prioridade ao salário, à família, aos nossos filhos, à nossa carreira, aos nossos amigos, quando temos que os ajudar em alguma coisa, etc. E depois o que fica para trás é sempre aquele tempo que nós temos para nós cuidarmos de nós em termos físicos. E eu não estou a falar só de aparência, embora quem tenha uma boa aparência física provavelmente tem uma boa saúde, tem uma melhor saúde mental, não é? Do que quem não tem uma aparência tão fit, passando assim o termo, não é? Que eu acho que isto é um preconceito, porque a saúde o ser fit não vem só da aparência. Este é um ponto. Portanto, acho que é fundamental aqui na saúde mental equacionarmos o pilar de trabalho físico, e não há melhor sítio do que um ginásio pequeno e cozy, assim, que seja mais informal e não um ginásio de massas.
há pessoas que gostam de estar no meio daqueles contextos. Normalmente há menos acompanhamento e menos atenção. E eu estou a falar aqui um bocadinho mais na perspectiva emocional e social, não na física, porque para a pessoa treinar o físico pode ir para a rua, pode estar em contacto com a natureza, também é porreiro, mas o que está institucionalizado é preciso ficar em forma, vou para o ginásio. Se elas forem para um ginásio grande, elas podem fazer sempre um ótimo treino e está tudo bem, mas socialmente e emocionalmente vão estar mais desacompanhadas. E os ginásios pequenos são mais propícios a criar pequenos grupos de uma segunda família, que é a chamada comunidade de fitness, digamos assim, porque as pessoas para terem as pessoas para terem uma boa saúde mental, elas precisam de estar inseridas na comunidade, numa comunidade, não é? A Cláudia provavelmente aqui nas investigações será uma das variáveis mais importantes na componente social, é a integração ao sentido de pertença dentro de uma comunidade qualquer. Portanto, os ginásios mais pequenos promovem mais isso, é suscetível da pessoa se integrar de uma forma mais simples e fácil. Dito isto, os ginásios pequenos são dos melhores sítios, na minha perspectiva, para trabalhar quase na íntegra todos os pilares da saúde mental. Porque aquilo que eu vejo em termos de perspectiva pessoal sobre a saúde mental dos clientes que existem nos meus ginásios hoje em dia é que nos últimos 2 anos, eles se calhar vão ouvir isto, não é? Estou a brincar. Estou a brincar, não estou a falar a sério, mas cada pessoa depois sabe o que sente também, não é? Nos últimos 2 anos eu vi e eu senti, e já tem sido abordado em reuniões de equipa, que a saúde mental geral dos clientes que estão a aparecer nos ginásios é manifestamente mais baixa do que o que era há 2 anos para cá. Quando eles chegam, estão mais em baixo, é isso? A necessidade pela qual eles vêm à procura de um ginásio não é a que eles dizem. Exato. Simon Sinek diz que existe a teoria dos 7 porquês e eu já tenho aplicado ao balcão quando aparecem algumas pessoas. E olha, queria me inscrever no ginásio. E eu, diga, qual é o seu objetivo? Eu queria emagrecer. Nós somos especialistas em emagrecimento, não é? Eu queria emagrecer. E eu, porquê? Para ficar mais bonita ou bonito. E eu, claro, mas porquê que eu ficar mais bonito? E a pessoa começa tipo, quem é este que agora está a entrar a pé juntos? E depois eu, claro que eu felizmente sou bom a criar uma conversa ali mais leve e a teoria dos 7 porquês, eu vou escavando, não é? Claro que a pessoa tem que dar abertura, sou uma pessoa de cara fechada, uma pessoa mais diretiva, normalmente não faço isso. Faço quando percebo que a necessidade da pessoa não é aquela que ela pensa que é. E então a consciencialização daquilo que ela precisa é um passo fundamental para, através do ginásio e do emagrecimento, ela perceber que é mais um passo para ela ter, por exemplo, saúde mental. E o último porquê é sempre para estar integrado num grupo e ser validado. Isso desconstrói a imagem que muitos de nós temos de um espaço de exercício físico ou de fitness, e é de facto uma abordagem interessante. Aliás, uma das questões que eu tinha para lhe colocar é precisamente, mas já respondeu, que era precisamente como é que um espaço que aparentemente é altamente egocentrado, não tem que ser egocentrado. Porque as pessoas não vão à procura do corpo. Há pessoas que vão... Eu tive alguns funcionários que me dizem, eu preciso, que são mais obstinados no resultado. Nós somos direcionados para entregar resultados físicos às pessoas, objetivamente. E depois tenho, como é normal, alguns PTs que são mais obstinados relativamente à aquisição destes resultados. Eles querem ser top performers, mas também eles põem o coração no trabalho deles relativamente às pessoas e querem entregar resultados, e às vezes as pessoas não têm resultados. Mas elas não têm resultados porque elas não vão à procura daqueles resultados. Elas foram por aquela estrada e aquela estrada vai dar ao caminho que elas querem. Mas não é o caminho que elas querem percorrer, não é aquela estrada. Elas querem só o resultado. Porque muitas vezes o resultado que elas procuram é só companhia. É só sair de casa. Ir para o ginásio já é uma vitória. Então nós temos que perceber em que estadio é que a pessoa está emocional, social, familiar,
e de saúde mental para perceber qual é que é o resultado que nós temos que entregar à pessoa para a empresa até poder lucrar mais, porque assim a pessoa permanece lá e na realidade nós estamos a ajudar verdadeiramente a pessoa sem ela entender, e isto acontece muitas vezes, porque ela diz que não tem resultados no emagrecimento, mas ela continua lá, não cancela. Porque a razão é outra. Porque ela Pois sente-se bem lá, porque ela não foi à procura está a do usufruir dos efeitos emagrecimento. secundários, não é? Não, mas que para ela são secundários, mas na realidade ela foi São os mesmo foi à procura principais. daquilo. Pois. Nós temos pessoas que são autistas e não são acompanhadas, nós temos pessoas que são obesas e que eram gozadas, e que se calhar estão a tornar-se não obesas, porque aquilo que nós promovemos, por exemplo, no UpGym, é que nós não vendemos um serviço, nós vendemos um produto. Nós temos que produtizar o nosso serviço. E aquilo que nós entregamos, aquilo que nós vendemos não é exercício. Aquilo que nós vendemos é autoestima e confiança. Porque as pessoas só vão para o ginásio para terem mais autoestima e mais confiança, e nós, em termos de marketing, dizemos que vendemos sonhos através de corpos modelados. E, portanto, o que é que toda a gente quer quando vai para o ginásio? Toda a gente quer um corpo capa de revista. E depois vem a teoria dos 7 porquês. Então, mas porquê? Porquê é que as pessoas querem um corpo de capa de revista? Porquê é que elas falam na capa de revista? Porque a capa de revista é vista por todos e elogiada por todos. Então o que é que elas querem? Querem ser validadas. Seja de que forma for. Elas acharam é que a partir do corpo poderiam ser validadas também para serem integradas. Eu acho isso interessante, aliás, e pegava para talvez começarmos a fazer a nossa ronda final, mas pegar em algumas das coisas que o Hugo disse, que encaixam na ideia de que a saúde mental é um contínuo, portanto a pessoa quando chega a um ginásio está num contínuo e há que descascar qual é que é qual é o caminho dela. E essa história que agora que eu vou dizer, as pessoas vão atrás de um modelo, algo que é construído socialmente. E eu regresso um bocadinho, se calhar, à base com a Cláudia. Estas coisas também são construídas muito cedo, não é? No sistema educativo, nos modelos que são criados, nos modelos que são passados às crianças, no seu contexto escolar e não só. Como é que vê a questão dos modelos que nós estamos a entregar às crianças e aos jovens e depois o preço que isso pode ter, positivo ou negativo, mais à frente? Pois aí acho que já temos aí um longo caminho a percorrer a nível de modelos. Isto porquê? Porque há realmente, de facto, lá está o reconhecimento e valorização, e há sempre o fator psíquico, traduz-se depois no físico, não é? Lembrei-me quando estava a falar de que as pessoas que normalmente põem a banda gástrica para reduzir o peso, depois elas têm que ter acompanhamento psicológico para não voltarem ao mesmo, não é? Portanto, é o fator emocional e psicológico que Essa é só uma ferrar. ferramenta. Exatamente, Não é a é só um solução, é a meio, ferramenta. mas esta parte, pegando um bocadinho na identificação dos nossos modelos e como construímos a nossa identidade, começa na infância. Começa com os nossos modelos em casa, com o imago parental, com o reflexo que nós temos dos nossos pais e também dos nossos cuidadores. E depois vem a parte muito importante, e é essa que é preciso trabalhar, que é a parte da escola, não é? Das aprendizagens, da identificação depois dos pares mais tarde na adolescência, isto depois a nível, resumindo, do desenvolvimento da criança e adolescente. Mas, de facto, por vezes, hoje em dia, falando um bocadinho na adolescência, para dar exemplos, os jovens não têm as referências que provavelmente precisavam, não é? Porque antes as referências, os grupos continuam a haver, os são muito importantes a nível depois social, mas as tais referências daquela imagem que eu quero copiar, daquela personagem que eu quero ser, comparado com o outro, não é? Isso não constrói identidade, isso imita uma identidade. Isso é completamente diferente, porque eu posso gostar de algum aspecto ou característica da outra pessoa, não é? Mas eu tenho que construir a minha, não é? Eu tenho que construir a minha identidade com os meus valores, com aquilo que me referiram, com a minha moral, com os meus princípios, não é? E essa construção está a ser muito fragmentada. Um bocadinho daquele, um bocadinho daquele, um bocadinho daquele, não é? E quando nós vamos a ver, por isso, e não é por acaso, que também tocou num ponto importante, que é a pertença. Depois, mais tarde, não é? Mas eu pertenço aonde, não é? A quem é que eu sou?
de quem é que era o meu grupo. Antes estava mais bem definido, porque não havia tantos estímulos e tantas referências. Isto com Hoje em o dia é meio, tudo o meio global, não é? social, Hoje em e dia é depois tudo global. é tudo global. Mas realmente é preciso saber que como é que eu me quero, o que é que eu quero ser, como é que eu me vou identificar, e as escolas têm um grande trabalho a fazer neste sentido, principalmente, e agora pegando um bocadinho, nas políticas públicas, não é? Porque as políticas públicas estão muito pouco desenvolvidas. Basta só a nível de programas, não é? Muito pouco desenvolvidas, é preciso realmente reformular, sem dúvida, o sistema educativo português. Já está a haver uma mudança, mas por necessidade, ou seja, é como se o corpo docente não Reação, É é a lá está. reação, por exatamente. reação, Exatamente. lá está. Voltamos ao início. Voltamos ao início, porquê? Porque o corpo docente já está naquela fase em Do que burnout. de burnout, de reforma, E de de reforma, reforma. sim. Portanto, já não estão lá, não é? Portanto, como já não existe aquele núcleo de pensamento que criou aquela estrutura e aquela maneira de funcionar, talvez agora venham os próximos que consigam inovar e pensar nas coisas de outra maneira e alterar isso. Depois, lá está, aplicar na prática, ainda temos aquela tendência de fazer como aos outros, ou então não aplicar aquilo que realmente poderia ter sucesso. Mas isso é um caminho, é uma aprendizagem. Mas, de facto, a identidade precisa ser trabalhada e as políticas públicas precisam de ser alteradas, sem dúvida. Eu estava a ouvi-la há pouco também sobre a questão de a diferença entre construir uma identidade e copiar uma identidade. Numa cultura e num dispositivo tecnológico como que nós temos, que encoraja o copy-paste, também há o copy-paste de identidades. Não é propriamente uma construção, é apenas uma colagem Exato. superficial, e isso, penso que concordará que os próprios jovens já estão a ser envolvidos por esta cultura e antecipa-se que transportem isso quando começam a ir para a universidade, que começam a ir para o mercado de trabalho, quando começam a recorrer a ginásios, quando começam a trabalhar em empresas. E isso é um desafio para o futuro. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Ou se reconstrói radicalmente os nossos sistemas de educação, de organização de trabalho, etc., ou vamos ter aqui uma força de trabalho, uma força de relação, um conjunto de seres humanos e de cidadãos altamente fragmentados. Não temem isso? Eu hoje estou mesmo negativo. Não temem. Eu acho que a ausência de pensamento autocrítico, não, a ausência de pensamento crítico na juventude hoje em dia é se calhar a variável mais importante a ser trabalhada para eles terem uma boa saúde mental, e já não falo de performance de carreira e de viverem bem com eles próprios, por uma razão muito simples. Quem não pensa por ele próprio e não resolve problemas de forma autossuficiente, não se valida a ele próprio nem como identidade, nem como pessoa capaz de fazer qualquer coisa. Então, se é uma cultura de copy-paste para tudo e mais alguma coisa, eles vão chegar a uma altura aos 30, aos 30 e tais, e vão perceber que a massa é toda a mesma. A massa geracional é toda a mesma. E eles não se destacam dessa massa. Então, mesmo em termos de para obtenção de trabalho ou de diferenciação para outra coisa qualquer, não existe uma incapacidade enorme depois pela parte empregadora de uma seleção justificada, porque eles já são muito iguais todos, eles têm todos o mesmo perfil. E eu acho que das coisas que eu mais valido quando estou em fase de recrutamento de um novo profissional é ele resolver problemas. Pensar como dono, um dos nossos valores é a postura de dono, não é? Ou seja, ele pensar como se a casa fosse dele e ter capacidade de resolver problemas, que consegue perceber que a solução é válida e não precisa de ser imediatamente comunicada, pode ser comunicada mais tarde, e começa a haver cada vez menos. Então, o impacto da tecnologia sobre a saúde mental começa lá atrás, mas começa nos valores que os pais têm para essa tecnologia em casa, não é? Eu tenho 3 filhos e eu não vou dizer discussões, mas se calhar tenho argumentações lá em casa com os meus filhos todos os dias, ou contestações, digamos assim, lá em casa, porque, principalmente o mais novo, né? Eles têm 12, 11 e têm 11, 10 e 6,
E, portanto, o mais novo principalmente chega àquela fase que está a começar a quebrar 7h30 da noite. Eles entram-se todos muito, muito cedo, 8h30, 9 horas estão a dormir. E às 7h30 da noite, o mais novo, insistentemente, todos os dias, pai, pai, pai. Ele já fala entre os lábios, pode ver um bocadinho de televisão. Eu, não podes, filho. Porque ele vai ficar, para além dos fatores nefastos para a saúde serem já claramente descritos no estado da televisão, estamos a falar de ecrãs em geral, Ok. nós não temos tablets em casa, eles não usam praticamente o telemóvel em casa também, porque eu já tenho que utilizar a toda a hora. Aliás, eu já não tenho um livro para escrever, eu tenho um telemóvel. E eu sei que muitas vezes parece mal, eu estou a escrever, agora está ali mandar mensagem a alguém. Não estou, ele está aberto nas notas. E este também é um shift que a população precisa de fazer. Mas entender que se ele está exposto ali 10 minutos a fazer como se diz hoje em dia, um brain rot, a olhar para a televisão e a apodrecer o cérebro sem estar a ver nada porque ele está perdido de sono àquela hora, e eu sei que vou ter uma birra a seguir, que ele não vai querer sair do sofá porque ele está naquele ciclo de dopamina a olhar para a televisão, e eu insisto, eles não veem YouTube, não veem shorts, não veem nada dessas coisas. O que acontece é que eu vou proibir e aquilo vai se tornar um hábito. Então, transferindo isso para aquilo que eu faço hoje em dia, come melhor quem compra bem, não é? A pessoa, mas o segredo para emagrecer é nunca engordar, não é? Porque quando já lá estamos a agir na dor, e voltamos outra vez ao início, não é? Isto é tudo igual, então é exatamente isso que é promover. Eu acho que a educação em termos de tecnologia em casa por parte dos pais e das escolas, etc., é extremamente importante, mas é extremamente importante nós percebermos que a parte comportamental, eu também vejo muito pouca televisão, porque na realidade acho que já não há assim nada de interessante para ver, e se eu for ver notícias, eu vejo para perceber o que é que está a acontecer no mundo, mas eu vejo de 3 em 3 semanas, que é mais ou menos igual. E eu queria acrescentar ali uma situação por causa da Joana, e ela falou naquela que as instituições devem promover a saúde mental relativamente em termos de condições. E eu concordo na íntegra, mas acho que muitas vezes comete-se o risco de apontar o dedo às instituições e dizer as instituições têm que promover isto e aquilo e não sei o quê. Mas muitas instituições não cumprem porque não têm capacidade, porque o Estado comparticipa zero. Zero. E esta é das coisas mais retrógradas que hoje em dia, para mim, pessoalmente, Portugal tem, que é numa situação de amamentação, por exemplo, a mãe, eu não sei o timing correto, provavelmente, mas a Joana falou aquela situação de amamentar até aos 2 anos ou até aos 3 anos, ou seja o que for. E a mãe tem direito à redução de horário. 2 horas por dia. 2 horas por dia. Por dia. Para uma pessoa que seja focada em sucesso empresarial e progressão empresarial, 2 horas por dia de um trabalhador, se tiver 2, Uhum. vamos ver aqui a produtividade, o qual a produtividade diminui. A mim afetaria muito porque os ginásios dependem muito da mão de obra. O meu tipo de ginásio depende muito da mão de obra. Claro, existe presença. Existe presença. 2 horas por dia implica uma reorganização completa de todas as escalas do ginásio por causa de uma redução de 2 horas daquela pessoa. Mas o problema não é esse. O problema é que quem continua a pagar aquelas 2 horas sempre é a instituição com participação zero do Estado. Então como é que nós conseguimos criar um país que promova empresas, que ande para a frente, que tenha as coisas, que promova a saúde mental e todas as condições para a felicidade organizacional, quando temos um Estado que comparticipa zero com isso? E eu não estou aqui a apontar o dedo e a dizer que isto não foi necessário há anos atrás, mas está mais que na altura de mudar. Não depois, o país tem um índice baixo de startups. Pois tem. Normal. Com os impostos que nós temos e com a promoção que nós temos em termos de participação do Estado de criação. Criar programas é bonito. Criar programas é bonito. E eu concordo com a criação de programas, e isso anda para a frente com uma data de coisas. Mas o problema não é a criação dos programas. É quem é que está integrado nos programas e quem é que os paga. E muitas vezes é fácil
dizer que o governo fez isto ou fez aquilo e na direção certa para promover a felicidade, para promover a equidade dentro das empresas, para promover a igualdade salarial entre géneros dentro da empresa. Que, a propósito, nós temos esse selo há 3 anos. Eu nunca fiz nada sobre isso. Nunca fiz nada para isso. Porque para mim isso é o normal, não é? Todas as pessoas são iguais. E é muito giro termos esta direção, mas depois não vemos o lado do privado, digamos assim, que é uma empresa que, como na área do fitness, tem uma margem de lucro baixa e tem que andar a lutar por preços e qualidade de serviço de uma forma muito guerrilheira, digamos assim. Como é que nós como é que nós temos uma mãe ou uma pós ou uma mãe recente, uma recém-mamã há pouco tempo, e depois como é que nós absorvemos isso? Depois dizem, eu não faço isso, atenção, mas é um esforço muito grande, não é? Tipo, depois quando engravidam já não fazem contratos. Dizem muito isto, e provavelmente é verdade, e eu acredito que seja verdade em muitas empresas. Porque a pessoa olha e diz, não tenho margem para isto. Então se calhar temos que mudar a cultura mais uma vez, mas do país. Mas é de facto a De cultura. quem gera o país também, não é? É de facto a cultura, porque enquanto continuarmos a olhar que as mulheres grávidas é um problema, a alimentação é um problema, a violência doméstica Mas de repente é um problema, e não é? considerarmos isso como um recurso de eliminar, como se isso já nem devia existir. Nós estamos no século XXI. Exato. Não devia existir. Não, pensarmos um bocadinho que nós, se queremos e evoluirmos como seres humanos e como sociedade, nós não podemos pensar que isto são obstáculos do século XIX. Claro, mas o que é que torna isso obstáculos? Eu concordo com isso. A mentalidade. Pronto. A Os modelos, mentalidade, os os modelos. modelos. Mas a não é? mentalidade não chega para A cultura, a sobrevivência. a- Agora estamos no impasse, como é que se muda isso? Não é? Atenção que eu concordo com tudo o que a Cláudia está a dizer. E eu estou a dizer isto porque eu gosto de explanar mesmo problemas graves. É uma conversa que não acaba, não é? Sim, Sim. mas esta vai acabar. Está à procura da deixa. Estava a prever. Esta é uma conversa de facto muito rica e que levava a muitos lugares. Eu penso que tivemos pistas interessantes aqui e eu não vou deixar a conversa ir ao copo meio vazio. Portanto, eu penso que hoje conseguimos explorar ideias de que qual é o modelo de sociedade que queremos em termos de positividade. Fala-se muito de modelos pró-sociais, neste caso devemos ter uma sociedade também mais pró-saúde mental, e essa mudança de sistemas na legislação, do governo também assumir a sua responsabilidade neste setor como noutros, como no da habitação, etc. E incentivos, não é? Ir pelo reforço positivo. E não pela punição. Portanto, eu diria que é uma mensagem que vamos acreditar que estamos a mudar, estamos a deixar de apenas reagir, queremos transformar e queremos ser mais positivos. Até breve.